Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E nós declaramos, no nome poderoso de Jesus Cristo, a cura sobre todo aquele que está doente, sobre todo aquele que está em um tratamento. Senhor, oramos por um milagre. Tu és o Deus que cura, Jesus. Nós confiamos em Ti, nossa fé está em Ti e a Tua palavra diz: não há impossíveis para Deus. Por isso eu oro, Pai, por toda pessoa que está num tratamento, toda pessoa que está se recuperando de uma cirurgia, toda pessoa, Pai, que teve uma quebradura ou que está, Senhor, lutando contra um câncer, lutando contra um problema contínuo. Nós oramos por um milagre de Deus. Jesus, toque-os com o Teu poder agora. Também oramos por toda pessoa, Pai, que está no meio de um processo, que está buscando uma regularização de algo, que está dependendo de um documento para a próxima etapa da sua vida, que quer um destravar nas suas coisas, naquilo que está pendente. Coloca a Tua mão, Pai. Em nome de Jesus, oramos por um destravar em papéis, em documentações, em processos, em o nome de Jesus. Senhor, que o Senhor possa abençoar a vida dessa pessoa e derramar graça sobre a vida dela. Também oro, Pai, por todo aquele que está cansado, que está triste, que está desanimado, que o Senhor fortaleça essa pessoa, que o Senhor coloque novos projetos no caminho dela, que o Senhor dê um ânimo novo a ela, que o Senhor dê novas oportunidades a ela. Tu és o Deus das novas oportunidades, o Deus que restaura. Assim nós cremos e assim nós oramos, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Se você acompanhou hoje a ministração que eu ministrei às 9 horas da manhã, você ouviu ali a respeito de Pedro. Pedro teve toda uma experiência com Jesus, depois acabou negando Jesus, mas o Senhor foi atrás dele. Quando Jesus ressuscitou, o anjo que estava lá no túmulo disse: avisem os seus discípulos e a Pedro. O Senhor frisou o nome de Pedro, porque talvez para as pessoas que estavam na volta de Jesus, Pedro não era mais discípulo de Jesus. O próprio Pedro talvez tenha se sentido assim: eu não sou mais discípulo dele porque eu neguei ele. Eu não posso mais caminhar com ele, eu não posso mais estar perto dele. Mas nós vemos que Jesus, ele frisou: diga aos meus discípulos e a Pedro. A unção de restauração, o amor de Deus é muito maior do que o amor do homem. O homem descarta, o homem abandona, o homem ignora, o homem larga de mão, mas Deus não. Essa foi uma das mensagens mais poderosas que eu ministrei dentro da igreja. Porque, sabe, nós vivemos num mundo onde existe tanta ignorância, né? Tanta ignorância. Parece que quando uma pessoa peca, ou quando uma pessoa erra, parece que ela não tem mais redenção. Parece que as pessoas ignoram totalmente, sabe? Ignoram totalmente o poder restaurador e perdoador de Jesus Cristo. Mas Jesus, ele restaura. Jesus dá novas oportunidades. Você pode ter feito tudo errado, querido, até antes de entrar aqui nessa oração. Você pode estar nesse momento fazendo tudo errado. Se você se voltar para Deus, você vai conhecer o amor e a misericórdia de Deus. Eu creio num Deus que perdoa, eu creio num Deus misericordioso, eu creio num Deus da segunda chance, o Deus que abre novas oportunidades, o Deus que acredita quando ninguém mais acredita. Então, coloque a sua fé em Jesus, coloque a sua fé em Jesus. Eu creio na misericórdia, eu creio no amor de Deus, eu creio que Deus dá novas chances, novas oportunidades. E se você, sabe, estava perdido, eu posso dizer para você: Jesus te ama e tem um grande plano para a tua vida. Não fica pensando, sabe, que para você não tem mais jeito, que não há mais saída,
porque você pecou, porque você saiu da igreja, porque você fez coisas erradas, que agora não tem mais redenção para você. Escute essa mensagem que eu ministrei. Escute, você vai entender como que funciona o coração de Deus. Eu creio que também eu estou sendo voz de Deus aqui para muita gente. Tem muita gente aí que está ouvindo e pensa em será? Com certeza. Com certeza. Com certeza. Com certeza Deus está fazendo algo aí. Com certeza Deus está falando contigo. Com certeza Deus vai restaurar você. Se você chegou aqui, é porque Deus te ama. Bom, a Bíblia fala do filho pródigo, a Bíblia fala da mulher que foi pega em adultério, e nós vemos em todo tempo um Jesus misericordioso, um Jesus dando novas oportunidades. Sabe, o homem pode julgar você a vida inteira por um capítulo ruim da sua história, mas Deus, ele já leu todo o livro. Isso significa que ele acredita que você pode dar a volta por cima. Ele acredita que você pode mudar completamente o rumo das coisas. Ele acredita. Ele acredita. Nós estamos falando de um Deus que é amor. Um Deus que é amor, não é um Deus ruim, não é um Deus, sabe, que ignora o sofrimento, que ignora a dor, que... Não, nós vemos um Deus que se compadece, um Deus que tem compaixão, um Deus que dá novas oportunidades. O homem pode rechaçar, mas Deus é misericórdia, Deus é amor. Eu acredito nisso. E eu quero hoje declarar o Salmo 121, vamos encerrar hoje esse propósito. Hoje é o dia 40º desse propósito. Eu quero pedir a todos que estão entrando aqui nessa oração, deixa a tua curtida aqui por gentileza e manda essa oração para uma pessoa, manda para uma família, compartilha essa oração, seja um canal de Deus, deixa Deus te usar. Amém? Deixa Deus te usar, deixa Deus te usar. Pega aí o link dessa oração e manda para amigos, manda para parentes, manda para pessoas próximas, me ajude a compartilhar, a levar essa palavra para o máximo de pessoas que você puder. Amém? Eu sei. Deus vai te usar aí em nome de Jesus. Então compartilha com um, e aqueles que podem compartilhar com 1000, compartilha com 1000, com 2000, compartilha com 2000. Nós estamos declarando o Salmo 121, mas antes disso eu quero dar aqui alguns testemunhos para a glória de Deus. Testemunho da Dara, ela escreveu assim: a paz de Deus, eu fiz a carta para Jesus, olha só, mais um testemunho da carta para Jesus, e um dos pedidos era engravidar. Eu tinha cólicas fortíssimas e, para a glória de Deus, eu descobri que estou grávida de 2 meses. Não imaginava que podia gerar. Deus abençoe você e seu ministério. Glória a Deus, Dara. Deus é fiel. Amém? Mais uma mulher grávida, alcançando resposta nas suas orações. Neucilene. A paz do Senhor, eu venho aqui contar o meu testemunho. O Senhor orou por alguém que usa óculos e estava com dores nas juntas. Eu sentia muita dor no pé, em cima do pé queimava e também nos dedos. E na oração eu tomei posse, pois eu também uso óculos e fui curada. Obrigado pelas orações, que Jesus continue te dando força para continuar essa obra tão linda e continue abençoando toda a sua família. Deus te abençoe. Eu recebi o testemunho da Alessandra também. Ela escreveu assim: a paz do Senhor, eu quero testemunhar que iniciei essa campanha com fé no Deus que tudo pode. E para a honra e glória do Senhor Jesus, eu e meu esposo fomos agraciados com a misericórdia de Deus. Estávamos endividados e precisávamos de um milagre. Meu esposo não sabia mais o que fazer, mas Deus nos deu estratégias e abriu portas. Obrigado. Que Ele continue te usando. Glória a Deus. Deus é fiel. Amém. Deus é fiel. Deus é maravilhoso. Que coisa linda. Olha o que Deus está fazendo aqui, gente. Olha quantos testemunhos, quanta gente abençoada. Você está vendo como você tem que nos ajudar a compartilhar essa oração? Amém? Você tem que nos ajudar. Por isso eu oro muito, sabe? Pedindo sempre a Deus que Deus abençoe. Que Deus abençoe aqueles que são abençoadores. São abençoadores. Eu sou muito grato a Deus pelos parceiros que o Senhor colocou na nossa vida, pelas pessoas que têm nos ajudado. Eu estou na Rede TV há 3 anos já, todo sábado, e nesses 3 anos teve meses que eu pensei em desistir, né? Teve meses que eu pensei em parar, e toda vez que eu pensava em parar, né, Deus me dava muita, eu posso dizer, resposta que eu não deveria parar, né?
Então eu continuo na Rede TV, sou grato a Deus por aqueles que nos ajudam a levar a palavra, que Deus siga abençoando vocês, aqueles que são nossos parceiros, e continue orando por nós, viu? Continue orando por nós para que a gente continue levando a palavra de Deus em nome de Jesus. Eu vou ficar até o final do mês na Band, mas na Rede TV eu vou continuar com um contrato ali com eles até quando Deus permitir. Amém? Muito bem, Salmo 121 diz assim: Levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Glória a Deus. Bem, essa palavra aqui do Salmo 121, para mim é uma das palavras mais lindas da Bíblia, porque ela fala de um Deus que é o nosso socorro. Você sabe, só se pede socorro quando se precisa de muita ajuda. E enquanto você não entender isso, que você precisa de muita ajuda de Deus, talvez você não tenha a revelação de Deus que você precisa. A Bíblia diz: conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Está falando de uma revelação contínua. Você tem que aprender a conhecer a Deus. Você tem que aprender, sabe, a andar com Deus. E nós começamos hoje pela manhã falando dessa mensagem. E uma das coisas que eu vejo aqui está no verso 13 e 4, que diz: Não dormitará aquele que te guarda, não dorme o guarda de Israel. Deus não dorme, Ele está trabalhando. Escreve aqui nos comentários: Deus está trabalhando na minha vida. Algumas pessoas pensam que Deus se esqueceu delas, que Deus as ignora. Deus está trabalhando. Ainda que você não veja grandes movimentos, ainda que você não veja as coisas se alinharem, Deus está trabalhando. Deus está trabalhando no silêncio. Deus está trabalhando na resposta. Deus está trabalhando enquanto você aguarda. Deus está trabalhando inclusive quando você é injustiçado. Deus trabalha até quando você está cansado. Deus está trabalhando. Se nós entendermos que Deus está trabalhando em favor de nós, até quando dormimos, a Bíblia diz: Deus está trabalhando. Então, você dorme, mas Deus trabalha. E trabalha para aqueles que nele confiam. Por isso, enquanto você está cansado, preocupado, sem resposta, Deus está trabalhando nos bastidores. E isso é muito significativo. Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Então tem coisas que a gente não vê, mas sabe que Deus está trabalhando. Eu creio que nós perdemos muito tempo da nossa vida nos preocupando. Perdemos muito tempo da nossa vida, sabe, pensando em muitas coisas. Eu vi não sei se ele era um cientista ou ele era um filósofo, mas ele falando uma coisa muito interessante, que 80 a 85% das coisas que nos preocupam, que a gente pensa, não acontecem. De 80 a 85%. E eu fiquei pensando depois, quanta energia nós gastamos nos preocupando com coisas desnecessárias. É por isso que a Bíblia, em todo momento, ela fala que Deus está no controle, que Deus está cuidando de nós, que Ele é o nosso socorro. Então, por que eu vou ficar preocupado? Por que eu vou viver preocupado? Eu vi esses dias, inclusive, uma postagem assim muito simples, mas muito verdadeira, quando um maestro, ele está regendo ali a sua, aquele monte de músico, aquela orquestra, ele fica de costa para o público, porque ele tem que conduzir aquela orquestra. Bem, eu entendo que se você quer viver a sua vida para agradar a Deus, você tem que focar no que Deus quer que você faça. Sem se preocupar com seus inimigos, sem se preocupar com a maldade, sem se preocupar com a inveja e sem se preocupar com os planos do inimigo. Tudo que você tem que fazer é se concentrar em fazer aquilo que você tem que fazer. Se concentrar no seu propósito,
se concentrar no plano que Deus tem para a tua vida. Porque se a gente imagina um maestro conduzindo uma orquestra e ainda tentando que responder ao público, você não vai conseguir. Só que na vida nós pensamos que a gente tem que fazer tudo, que a gente tem que responder às pessoas, que a gente tem que conduzir o propósito. E na verdade uma coisa é só necessária. Olha o que Jesus disse para Marta. Marta estava fadigada com muitas coisas, Maria estava aos pés de Jesus, ouvindo seus ensinamentos, aprendendo dele, desfrutando da presença dele, mas Marta estava atarefada. E Marta então ficou irritada e disse para Jesus: manda que essa mulher me ajude, eu estou aqui sozinha, eu estou aqui ralando, suando, manda ela me ajudar. E Jesus disse assim: Marta, tu está ocupada com muitas coisas. Jesus não estava preocupado com o que ele ia comer. Jesus não estava preocupado, sabe, com uma mesa bem posta. Não, Jesus queria ministrar naquela família. Jesus estava querendo ministrar naquela família e Maria escolheu a melhor parte. Jesus disse assim, ela escolheu a melhor parte e isso não vai ser tirado dela. Às vezes nós temos que escolher a melhor parte. E a melhor parte não é nos preocupar. A melhor parte é estar conectado à presença. Essa é a melhor parte. A melhor parte é estar conectado à presença. Se eu estiver conectado à presença de Deus, vai ser uma bênção. Se eu estiver conectado à presença de Deus, então tudo vai ir para o lugar. Então, para que me preocupar? Se Deus está no controle. Por isso que a Bíblia diz, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Muitas vezes estamos doentes por excessos, gente. Ok? Estamos doentes por excesso. É excesso de trabalho, é excesso de preocupação, é excesso de estresse, excesso de mágoas e ressentimentos. Tem gente que não consegue tirar da cabeça o que fizeram para ela. Tá? É muito excesso e esse excesso ele vai estourar em alguma parte, sabe, da sua vida ou do seu corpo. É por isso que Jesus disse, vinde a mim, vocês que estão cansados, sobrecarregados, eu vou dar alívio para vocês. Porque nós precisamos desse alívio. Nós precisamos desse alívio do céu, nós precisamos desse sobrenatural de Deus na nossa vida. Amém? Nós precisamos disso, desse alívio de Deus, porque não podemos carregar o nosso próprio o peso de preocupação, o nosso próprio peso de dor, peso, sabe, de memória. Não, Jesus disse, vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados. Por que nós estamos cansados? Porque estamos sobrecarregados. Estamos cansados porque estamos sobrecarregados. Estamos cansados porque estamos carregando coisas demais. Estamos cansados porque estamos envolvidos em coisas demais. É por isso que nós precisamos nos conectar a Deus e aliviar essa carga. Amém? Eu deixo essa palavra no teu coração. Eu quero agora fazer uma oração por você. E também quero lhe convidar. Amanhã nós vamos começar um propósito no Salmos 23. Nós vamos meditar por 10 dias no Salmos 23 e vamos declarar 12 bênçãos que há no Salmos 23. Vamos profetizar sobre a tua vida, declarar, amém? 12 promessas, 12 bênçãos no Salmos 23. Eu convido você amanhã a estar comigo às 6 horas da manhã, aqui ao vivo, tá? Ao vivo, vai ser uma grande bênção. Meu segundo anúncio é que terça-feira eu começo dentro da Academia aqui no Global, um novo módulo, onde nós vamos falar sobre o Deus que fala também através dos sonhos. E eu vou falar de códigos nos sonhos, coisas que Deus tem me mostrado. E eu acredito que Deus fala muito conosco de várias maneiras e uma delas é através dos sonhos. E eu estou preparando algo inédito para dentro da academia, certo? Eu já venho preparando isso com exemplos, inclusive exemplos de pessoas muito famosas, pessoas que têm história no mundo, e você vai ver como Deus mostra, como Deus revela. É incrível, gente, as coisas que nós vamos falar. Por isso, se você quer ser aluno da nossa academia, da nossa escola online, vá até o meu site www.viniciusda7.com.br e se torne nosso aluno. Tenho certeza que vai ser uma bênção aí para a tua vida, ok? Também, esse aqui é o meu novo livro, Café com Jesus, ele é um devocional, olha só, tá? Você pode ler uma palavra a cada dia,
Tem uma oração por dia aqui, então tem 365 orações. E esse aqui é um livro bom também de você dar de presente para alguém. Alguém próximo de você que você quer abençoar. Tem amigos meus, donos da empresa, que adquiriram para dar para os seus fornecedores, para dar para os seus colaboradores, certo? E você pode fazer isso. Se você adquirir mais de um, eu vou fazer uma dedicatória especial para você, tá? Então chama o nosso pessoal, vai no nosso site e adquira. Vai ser uma grande bênção, ok? Eu quero orar por você, eu quero te abençoar. Coloca aqui nos comentários o que você precisa que seja destravado. Qual que é a documentação, qual que é o papel que você está orando, qual que é o documento que você está aguardando, o processo que você está aguardando. De repente você tem alguma entrevista, você está aguardando até mesmo, sabe, ser chamado para um concurso, eu não sei. Coloca aqui nos comentários, escreve aqui que nós vamos orar agora, nós vamos apresentar diante de Deus. Hoje encerramos o nosso propósito, 40 dias clamando, porque o altar tem resposta. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Você que permaneceu firme nessa jornada, glória a Deus. E amanhã vamos começar esses 10 dias no Salmos 23, declarando essas 12 bênçãos sobre o Salmos 23. Ok? Vai ser uma grande bênção, vai ser maravilhoso. Vamos orar? Deixa eu orar por você e te abençoar. Senhor Jesus Cristo, toque com o teu poder agora na vida de cada pessoa que está orando comigo. Cada pessoa, Pai, que está apresentando aqui nos comentários o seu pedido de oração. Essa pessoa que está orando para que saia essa documentação, está orando para que saia essa liberação, está orando, Pai, para que esse processo ande, para que as coisas que estão travadas nas mãos das pessoas, que seja destravado. E eu oro, inclusive, para que mude de mãos. Em nome de Jesus, documentos mude de mãos, oportunidades mude de mãos, em nome de Jesus Cristo. Nós oramos, Pai, para que tudo aquilo que está travado, tudo aquilo que está parado, comece a andar, seja destravado no poder e na autoridade de Jesus Cristo agora. Intervém, meu Pai. Coloca a tua mão, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, eu peço, coloca a tua mão, intervém na vida dessa pessoa, dá vitória para ela, dá vitória para sua casa, dá vitória para sua causa, em o nome de Jesus Cristo. Também oro por todo aquele que está doente fisicamente, que o poder curador de Jesus Cristo toque essa pessoa, restaura ela, Pai, restaura ela, Jesus, restaura ela, toca na vida dela com o teu poder, toca, Pai, com a tua graça e toca com o teu favor, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Jesus, glória a Deus. Me ajuda a compartilhar agora essa oração. Manda aí para 10, para 20, para 100, para 1000 pessoas essa oração. Seja um canal de bênção, seja uma bênção na vida de alguém. Seja uma bênção na vida de alguém. Compartilhe essa oração. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. E amanhã, 6 da manhã, aguardo vocês aqui, se Deus quiser. Gratidão por quem usa o Superchat. Gratidão por quem é membro do canal e por quem é aluno da academia aqui no Global. Um abraço a todos e até mais. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E nós declaramos, no nome de Jesus Cristo, que o Senhor é quem te visita, que o Senhor é o árrimo da nossa sorte, Ele é a rocha do nosso sustento. Confiamos nele e nos entregamos totalmente ao Senhor. Nos entregamos ao Senhor e confiamos no seu plano, confiamos no seu propósito e cremos que sua presença é real na nossa vida. Meu Pai, eu oro agora por toda pessoa que está com dores no corpo, essa pessoa que sente dores nas costas, dores nos ombros, dores nas pernas, que essa pessoa seja livre agora, que o poder de Jesus Cristo toque nessa pessoa, restaurando a vida dela, restaurando sua casa, restaurando a sua família, no nome de Jesus Cristo. Também oro, Pai, por toda pessoa, Pai, que sofreu algum tipo de frustração, toda pessoa, Pai, que está lidando com algum tipo de depressão,
Eu oro em nome de Jesus para que o poder de Deus toque a vida dessa pessoa. E assim como o Senhor levantou Davi, levanta essa pessoa, Pai. Levanta ela dessa tristeza, levanta ela desse abatimento. No nome de Jesus nós oramos para que o poder de Deus, a presença gloriosa entre aí aonde você está. No nome de Jesus, a presença gloriosa do Senhor. Eu oro também, Senhor, por toda pessoa, Pai, que tem sido alvejada por palavras malditas, por palavras negativas, por orações contrárias, pessoas falando mal, pessoas criticando. Senhor, guarda a vida dela, proteja a vida dela em nome de Jesus. Nós cancelamos e quebramos, apagamos no mundo espiritual toda palavra maldita, toda contenda, toda fofoca, toda confusão em nome de Jesus. Também toda seta lançada contra essa pessoa, contra seu corpo físico, toda seta maligna, nós quebramos agora no poderoso nome de Jesus. Que a inveja caia por terra, que o ódio contra você caia por terra, que teus inimigos fiquem confundidos em o nome de Jesus Cristo. E que o Senhor te fortaleça. Que o Senhor te fortaleça, que a unção de Deus venha sobre ti, te fortalecendo, te capacitando, te ungindo, te abençoando em nome de Jesus Cristo. E eu oro para que o Senhor visite teus filhos, que haja salvação na tua casa, que todos do teu lar sejam tocados pelo poder de Deus, sejam tocados pela ação do Espírito Santo, em o nome de Jesus Cristo. Senhor, visita teus filhos e filhas, em o nome de Jesus Cristo. E eu oro, Pai, em especial, por todo aquele pai que tem um documento que está travado, um negócio que está travado, essa pessoa, Pai, que está com um processo, que quer dar um andamento no processo, tudo aquilo que está pendente, Pai, essa pessoa que está aguardando uma autorização para começar algo, para uma liberação de uma obra ou qualquer outra coisa nesse sentido, nós oramos agora para que haja um destravar em documentos, em papéis, agora em autorizações, em o nome de Jesus, em assinaturas, em começo, Senhor. Em nome de Jesus, essa pessoa que está aguardando, Senhor, um recurso financeiro também, que está aguardando uma assinatura, está aguardando um papel ser liberado para vender algo, para comprar algo. Senhor, nós oramos em nome de Jesus para que o Senhor coloque a mão agora. Toda pessoa que tem um documento, que tem um papel, que a mão do Senhor toque agora e traga um destravar. Senhor, libera do teu poder e traga um destravar sobre coisas que estão pendentes. É o que nós apresentamos em oração neste momento e cremos, Jesus, no teu agir. Em nome de Jesus Cristo, também oro, Pai, para que o Senhor fortaleça espírito, alma e corpo. Toca com o teu poder na vida dessa pessoa. Dá força para ela da juventude, Pai. Dá força para ela da juventude. Dá para ela, Senhor, um renovo de forças. No nome de Jesus Cristo eu te peço. Toca com o teu poder, Jesus. Toca com a tua graça, doce e amado Espírito Santo de Deus. Também oro, Senhor, para que o Senhor derrame favor sobre a vida dos teus filhos, para que eles possam prosperar, para que eles possam expandir, para que eles possam multiplicar no nome de Jesus Cristo. E que dentro dessa casa haja paz, dentro dessa casa haja alegria, dentro dessa casa haja as bênçãos do Senhor, as bênçãos do Senhor encham essa casa, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Você crê? Declare aqui nos comentários, eu creio, em nome de Jesus. Já deixa a tua curtida aqui nessa oração, por gentileza. Deixa aí o teu like, amém? Para que o YouTube mande para mais pessoas. Também quero pedir que você me ajude a compartilhar essa oração. Você que pode compartilhar uma vez, compartilha. Você que pode compartilhar com 10, com 20, com 100, com 1000, compartilhe. Amém? Eu sei, Deus vai te usar como um canal. Deus vai te usar para ser uma bênção. O Senhor disse para Abraão, "Sê tu uma bênção, seja uma bênção para alguém agora. Seja uma bênção. Quando você é bênção para alguém, Deus te abençoa." As pessoas podem não reconhecer o que você faz. As pessoas podem não te elogiar pelo que você faz, elas podem não orar por você, por aquilo que você faz, mas Deus recompensa. Tudo aquilo que nós fazemos por amor a Ele, existe uma recompensa no reino de Deus. Então faça isso. Compartilhe essa oração em nome de Jesus. Eu quero começar dando um testemunho aqui para a glória de Deus. Eu acredito muito que Deus está agindo, Deus está operando. Eu recebi o testemunho da Isabel. Ela escreveu assim: "Minha irmã na fé, Maria,
Estava com suspeita de câncer no intestino. Participei da campanha Carta para Deus pedindo pela cura. Um mês depois, ela repetiu os exames e, para a glória de Deus, não havia mais nenhum problema no intestino. Também recebi o testemunho da Eliane. Ela escreveu assim: eu tive o diagnóstico de insuficiência cardíaca em 2021. Fiquei 8 dias na UTI por essa razão. Orei muito e pedi que Deus me curasse. E nessa semana comecei com pressão alta, dor no peito, os exames indicaram alto risco de AVC. No entanto, o Senhor orou por nós e disse que havia uma mulher assistindo à oração e que Deus estava dando um coração novo. A partir desse momento, a taquicardia passou, a pressão se normalizou e toda a ansiedade foi embora. Eu ganhei um novo coração. Deus continue lhe usando. Deus te abençoe, Eliane. Ângela, graça e paz. Eu vim aqui dar o meu testemunho da cura de uma hérnia na minha coxa direita. O Senhor orou por cura e eu tomei posse e hoje não sinto mais nada. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Deus te abençoe, Ângela. Toda a honra e toda a glória sejam dados a Jesus. Coloque a sua fé em Jesus. Ele pode. Amém? Coloque a sua fé em Jesus. Não importa, sabe, como que você chegou aqui, o tamanho do desafio. Você pode estar, tentando resolver um problema grande. Jesus pode tudo. A nossa fé está em Jesus. Amém? A nossa fé está em Jesus, no poder de Deus. E nós estamos aqui, invocando a presença de Deus. Invocando a presença gloriosa de Deus. A presença de Deus é real, ela transforma. A presença de Deus, ela dá vida. A presença de Deus enche. Eu creio no poder da presença de Deus. Amém? E eu quero declarar o Salmo 115. Estamos nessa declaração que diz assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque dirão os gentios: onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus. Fez tudo o que lhe agradou. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Têm boca, mas não falam. Olhos têm, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Narizes têm, mas não cheiram. Têm mãos, mas não apalpam. Pés têm, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. A eles se tornem semelhantes os que os fazem, assim como todos os que neles confiam. Israel confia no Senhor. Ele é o seu auxílio e o seu escudo. Casa de Arão confia no Senhor. Ele é o seu auxílio e o seu escudo. Vós, os que temeis ao Senhor, confiai no Senhor. Ele é o seu auxílio e o seu escudo. O Senhor se lembrou de nós. Ele nos abençoará. Abençoará a casa de Israel. Abençoará a casa de Arão. Abençoará os que temem ao Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumentará cada vez mais, a vós e a vossos filhos. Sois benditos do Senhor que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra a deu aos filhos dos homens. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem ao silêncio. Mas nós bendiremos ao Senhor, desde agora e para sempre. Louvai ao Senhor. Louvai ao Senhor. Esse Salmo 115 é maravilhoso. Amém? Eu quero continuar falando sobre a presença de Deus. O quanto nós precisamos dessa presença. Você que esteve na oração da manhã, sabe que eu ministrei bastante sobre a presença de Deus. Eu quero continuar hoje falando sobre isso. Em Êxodo 33:18, a Bíblia diz: então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. A glória de Deus é revelada a quem deseja intimidade. Moisés pediu a Deus: mostra-me a tua glória. Eu vou dizer uma coisa para você: a gente tem que separar os sinais, os prodígios, as bênçãos. Moisés tinha visto muita operação de Deus. Ele viu o mar se abrir. Ele viu o exército inteiro do faraó ser coberto pelas águas. Ele viu as pragas no Egito. Ele viu tudo que Deus fez, a maneira como Deus o capacitou. Ou seja, Moisés viu muita operação de Deus. Mas a operação de Deus é diferente da glória. Moisés pediu: eu quero ver a tua glória. O que é a glória de Deus? A glória de Deus é a manifestação da presença dele. Quando Deus está presente num lugar, ele manifesta a sua glória. A Bíblia nos fala que quando houve a inauguração do templo, onde Salomão havia construído para Deus, diz que naquela inauguração a presença de Deus estava lá e a glória se manifestou. E todo aquele que estava doente foi curado, e uma presença gloriosa entrou no lugar, e todos foram tomados pela glória de Deus. Nós precisamos orar para que Deus libere sua glória sobre nós. Libere o seu poder sobre nós.
porque a glória de Deus, ela te muda. A Bíblia diz que nós somos transformados de glória em glória. Eu quero que você grave muito bem isso. Toda vez que você tem um encontro com a glória de Deus, você muda. Você pode entrar na presença de Deus de um jeito, mas se a glória de Deus se manifesta ali, você sai de outro jeito. É por isso que eu acredito que nós devemos buscar a glória de Deus. Nós devemos buscar a glória de Deus, nós devemos buscar mais a presença de Deus, porque se a glória te toca, se a glória de Deus te toca, ela muda a sua maneira de falar, ela muda a sua maneira de agir. E você, sabe, pode até estar cheio de ódio, cheio de raiva dentro de você. Se a glória te toca, você começa a amar aquelas pessoas que você odiava. Você perdoa, você consegue perdoar porque a glória de Deus, ela traz um quebrantamento tão grande no nosso coração. A glória de Deus mexe tanto conosco, ela muda tanto a nossa vida, que não tem como ser igual. Não tem como ser igual. A Bíblia diz que Moisés era um homem violento. E você pode ver, ele viu um egípcio agredindo um hebreu. A Bíblia diz que ele partiu para cima daquele egípcio e com o uso da força, ele acabou matando aquele egípcio. Ou seja, foi desproporcional. E por isso ele fugiu. Ele foi para o deserto. Mas quando Deus o chamou de volta, Deus transformou a vida de Moisés. E a Bíblia diz, e era o varão Moisés o homem mais manso. Ou seja, Deus transformou ele num homem manso, porque a glória tem o poder de libertar do vício. A glória tem o poder, a glória de Deus tem o poder de tirar de você essa braveza, esse espírito violento. A glória de Deus tem esse poder de transformar, sabe, esse mau caráter, esse homem que mente, essa mulher que mente, em transformar uma pessoa de verdade. Eu acredito que a glória de Deus, ela muda a nossa vida. É por isso que nós temos que ir para a presença de Deus buscando um toque de Deus, buscando com que a glória de Deus nos toque, a glória de Deus nos transforme, a glória de Deus mexa na nossa vida. Em Jeremias 29:13, a Bíblia diz, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus se revela mais profundamente àqueles que de todo o coração o buscam, não de maneira superficial. Não de maneira superficial, mas de uma maneira profunda, de uma maneira real, sabe? Que se entregam a Deus verdadeiramente. Deus vem e toca nessas pessoas de uma forma especial. Existe um lugar de proximidade preparado por Deus. Em Êxodo 33, verso 21, a Bíblia diz assim, olha o que o texto mostra. Disse mais o Senhor, eis aqui um lugar junto a mim, aqui te porás sobre a penha. Um lugar junto a mim. Um lugar junto a mim. Foi o que Deus disse para Moisés. Você quer conhecer a minha glória? Então vem para um lugar junto a mim. Não abra mão desse lugar. Esse lugar dentro da presença de Deus. Um lugar junto a mim. Quando você ora, quando você tira um tempo com Deus, você entra nesse lugar. Você tem um lugar, cada um de nós tem um lugar com Deus. Cada um de nós tem um lugar com Deus. Cada um de nós tem um lugar perto de Deus. Quando você ora, quando você tem aquele seu tempo de intimidade, aquele seu tempo de entrega, você está indo para esse lugar junto a Deus. Nós precisamos estar nesse lugar. Foi o que Deus disse para Moisés, eu vou preparar um lugar junto a mim. Quando você busca intimidade com Deus, você conquista um lugar. Você tem acesso a um lugar. É que nem você ir num jogo de futebol, certo? E você tem um lugar especial ali para avistar aquele jogo nas fileiras da frente ou em poltronas. Enfim, é um lugar privilegiado. É um lugar privilegiado. Todos podem ter acesso a Deus. Mas aqueles que buscam intimidade com Deus, eles têm um acesso a um lugar privilegiado. A Bíblia diz que Moisés,
Ele era tão cheio da glória de Deus, tão cheio da glória de Deus, que quando ele saía desses momentos, sabe, de intimidade, diz que o rosto dele brilhava. E isso significa uma coisa: o brilho no rosto de Moisés é o conhecimento da revelação, é o acesso à revelação de Deus. O acesso à revelação de Deus. Quando um homem tem acesso à revelação de Deus, seu rosto brilha. Quando você tem acesso a um plano de Deus, seu rosto brilha. Por quê? Porque você está inspirado pelo céu. Moisés, quando saía da presença de Deus, ele saía inspirado pelo céu. Ele saía com a cabeça diferente, ele saía com projetos, ele saía com planos. Em Tiago 4,8 a Bíblia diz: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai os corações. Deus ainda tem um lugar de comunhão, refúgio e intimidade para quem decide se aproximar dele. E mais, a rocha é um lugar de segurança para suportar a manifestação da presença de Deus. A Bíblia diz em Êxodo 33, verso 22, e acontecerá, quando a minha glória passar, pôr-te-ei numa fenda da penha e te cobrirei com a minha mão até que eu haja passado. Deus esconde Moisés sobre a fenda da rocha. Isso aponta para a proteção, cobertura e estabilidade espiritual que você encontra quando você está em Cristo. Então, para você ter acesso à glória de Deus, você precisa estar com os teus pés em cima da rocha. E nós entendemos o que está escrito lá no Evangelho de Mateus, que pés na rocha significa alguém que ouve e que pratica. Ou seja, só tem acesso, só pode suportar a glória, a manifestação da glória, quem está ouvindo e praticando. É por isso que é tão importante você seguir as direções de Deus, você seguir as leis de Deus, você ser instruído pela palavra de Deus, porque isso coloca você em um lugar de rocha, em um lugar de sustento. E quando Deus vê que você está com seus pés em cima da rocha, então Ele pode, mostrar a glória dEle para você. Nós temos que ter fome por essas coisas. Porque, não são experiências. Não pense que a glória de Deus apenas trará uma experiência para você, não. A glória de Deus transforma. A glória de Deus te muda. A glória de Deus te muda. Eu vou dizer uma coisa para você. Alguém pode ter tido uma experiência com Cristo, pode ter passado 20 anos numa igreja, aguarde isso, pode ter passado 20 anos numa igreja e ter mudado consideravelmente. Mas um encontro com a glória de Deus muda ele pela segunda vez, pela terceira vez ou pela quarta vez. Ou seja, não tem como você ter um encontro com a glória de Deus e não ser outra pessoa. Tem gente que diz que Deus tocou, tem gente que diz a todo momento, Deus falou comigo, mas não tem transformação. Continua odiando as pessoas, continua criando intrigas, continua magoado, com aquele sentimento de vingança dentro de si. Essa pessoa não teve encontro com Deus, não. Essa pessoa não teve encontro com Deus. Porque o encontro com Deus faz a gente desarmar. O encontro com Deus faz a gente mudar a maneira de pensar, a maneira de agir, a maneira de lidar com as coisas. O encontro com a glória de Deus muda tudo na nossa vida. Eu deixo essa palavra ao teu coração. Desconfie quando alguém diz que Deus falou com ela, mas ela continua sendo a mesma pessoa rancorosa, a mesma pessoa vingativa, a mesma pessoa procurando, atacar, procurando fazer algum mal. Desconfie de pessoas que fazem isso. Nós vamos orar agora. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero te abençoar em nome de Jesus. Quero pedir para você compartilhar essa oração com outras pessoas. Amém? Também gostaria de lhe convidar. Nós vamos ter um evento dentro da academia. Na verdade, é um módulo novo dentro da academia para os alunos. Vai ter 10 aulas, certo? E nós, nessas 10 aulas, nós vamos ensinar muito sobre como que Deus fala através dos sonhos. Eu tenho muito conteúdo sobre isso, mas esse conteúdo que eu vou trazer vai ser um conteúdo inédito. Vai ser um conteúdo inédito, vai ser algo especial. Eu já estou me preparando já faz alguns dias para lançar. E vai ser lá dentro da nossa escola online, dentro da Academia Kingdom, é exclusivo para aluno, tá? E se você quiser se tornar nosso aluno, vá até o nosso site www.vinicius7.com.br. Eu convido você a se tornar aluno da Academia Kingdom Global.
e também adquirir nossos livros. Tenho certeza que vai ser uma bênção na tua vida. E nesse domingo, amanhã, eu estarei ministrando, se Deus quiser, em Alphaville, Barueri, na Avenida Aruanã, número 120, igreja que eu congrego. Não sou o pastor dessa igreja, mas eu congrego nessa igreja. E eu convido você a estar com a gente. Eu vou ministrar a palavra e vai ser incrível, certo? Deus colocou uma palavra no meu coração sobre a unção de restauração. E eu creio que vai ser um tempo muito poderoso de restauração. Amém? Você pode compartilhar essa oração aqui? Você pode ser uma bênção para alguém? Você pode ser uma bênção para alguém? Gratidão também por quem usa o Superchat aqui, gratidão por você que é membro do canal, por você que é aluno da academia, que está nos apoiando aqui, que Deus siga te abençoando, em nome de Jesus também. Apesar de meu contrato finalizar com a Band no final do mês, certo? No final do mês agora eu vou finalizar meu contrato com a Band, eu vou permanecer na TV, na Rede TV, tá? Então eu não tenho direção para sair da Rede TV. Eu vou continuar aos sábados às 10 da manhã, inclusive hoje tivemos programa, certo? E gratidão por todos aqueles que são nossos parceiros e que têm orado por nós e juntos temos conseguido levar a palavra de Deus através da televisão. Que Deus siga abençoando cada um dos nossos parceiros, nossos amigos, nossos irmãos, em nome de Jesus. Vamos orar? Deixa eu orar por você e te abençoar, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, gratidão pela vida, Senhor, de cada pessoa que está aqui e que quer uma intimidade com Deus, deseja buscar a Deus, deseja ter um encontro com Deus. Essa pessoa que quer a presença do Senhor mais do que tudo na vida dela, visita ela, Pai. Visita a sua casa, visita a sua família. Vem com a tua doce presença. Vem com a tua doce presença e enche a vida dessa pessoa. Toque-a com o teu poder, ó Deus. A minha oração é para que o Senhor toque a vida de cada pessoa agora, no nome de Jesus Cristo, Pai. Visita essa pessoa, visita a sua casa, visita a sua família. E nós oramos agora, Pai, para que todo documento, todo papel, toda autorização, tudo aquilo, Senhor, que está parado, processo, essa pessoa, Senhor, que está até mesmo numa fila de uma cirurgia, ou na fila, Senhor, para receber algum recurso, mas isso que está travado, nós oramos agora e pedimos um destravar, pedimos um romper, pedimos um liberar do Senhor. Meu Deus, libera do teu favor agora sobre a vida dessa pessoa. Libera do teu favor sobre ela. Libera do teu favor sobre a casa dela. Visita ela, doce e amado Espírito Santo. Visita ela. Visita com o teu poder, visita com a tua graça. No nome de Jesus Cristo. Senhor, que cada pessoa que está aqui nessa oração seja visitada pelo teu poder agora. Senhor, que todo cansaço seja removido, que todo peso seja removido. E eu oro, Senhor, por uma restituição, uma restauração. Pessoas que tiveram perdas familiares, perdas em negócios, perdas, Senhor, em coisas, Pai. No nome de Jesus nós oramos para que haja uma visitação de restauração do Senhor. E no nome de Jesus oramos para que papéis, documentos, autorizações, negócios sejam liberados no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Amém e amém. Se você recebe essa oração, declare eu creio aqui nos comentários. Amanhã, 6 e 7 da manhã, eu vou aguardar todos vocês na oração. Amém? Já coloca aí. Amém? Esse final de semana nós estamos orando. Amanhã vamos encerrar esse propósito. Amanhã é o 40º dia desse propósito. Vamos encerrar amanhã. Vai ser uma bênção em nome de Jesus. Deus te abençoe e até mais, se Deus quiser. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E nós colocamos no altar de Deus nossas petições, nossos sonhos, projetos, a visão que o Senhor está construindo em nós e te pedimos, ó Deus, traga resposta. Entregamos ao Senhor a nossa vida, entregamos ao Senhor a nossa família, colocamos tudo no altar, colocamos também no altar o nosso desejo de nos entregar mais, o nosso desejo
de viver uma vida santa, uma vida reta, uma vida íntegra. Colocamos no altar de Deus nossos compromissos com o Senhor, nossa fidelidade ao Senhor, colocamos tudo no altar e te pedimos, Pai, libera resposta. Que o favor de Deus seja derramado sobre a vida dessa pessoa, que aquele que está clamando, aquele que está orando, que está pedindo ao Senhor, Senhor, me abençoe, porque eu quero ser uma bênção. Derrama da tua graça, derrama do teu favor sobre a minha vida, porque eu quero fazer a diferença, Pai. Ouça esse clamor, ouça, Senhor, o clamor daqueles que querem fazer a diferença. Ouça o clamor daqueles que creem que o teu favor pode transformar a sua vida, pode transformar o seu futuro, pode moldar completamente o destino da sua casa e o destino das pessoas que estão em seu entorno. Pai, tu tens o poder de levantar, tu tens o poder de derramar graça, de derramar um favor incomum, extraordinário e sobrenatural sobre aqueles que clamam. Senhor, nós estamos aqui nessa oração, clamando ao Senhor e pedindo resposta do Senhor. Abre o céu sobre nós e libera da tua graça, libera do teu favor, libera do teu sobrenatural, Senhor Jesus. E eu também oro por todo aquele que chegou nessa oração doente ou que está passando por um tratamento. Oramos em nome de Jesus, Pai, pela cura total e completa dessa pessoa. E aquele, Pai, que está passando por um tratamento ou que passou por uma cirurgia, que a recuperação dessa pessoa seja plena, seja 100%. Oramos pela restauração total e completa dessa pessoa, no poderoso nome de Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, invocamos teu nome e pedimos, visita essa casa, visita esse lugar. Essa pessoa, Pai, que ainda não teve uma experiência com Jesus, que ela tenha uma experiência com Jesus, que ela receba o toque de Deus, que ela seja visitada pela presença de Deus. Até mesmo aquela pessoa, Pai, que tem uma dificuldade para crer, essa pessoa que tem batalhas na sua mente. Senhor Jesus Cristo, toque-a com teu poder e que ela tenha uma experiência viva, sobrenatural com o Senhor. A minha oração é para que o Senhor fale com teus filhos e filhas, inclusive, Pai, através dos sonhos. Fala com eles, revela-te a eles, dá direção a eles, Pai, no nome de Jesus, que ao abrir a Bíblia, o Senhor fale com eles, que haja confirmações no seu espírito, que o Senhor possa dirigir a vida de cada pessoa que está aqui, no nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa. Estou feliz, tem testemunho que eu recebi aqui, que vai deixar você feliz também. Deus está fazendo coisas extraordinárias aqui nas orações. Eu quero dizer para você que está aqui, não perca a tua fé, não perca a tua esperança, coloque ela em Jesus Cristo. Quem Jesus é? Quem Jesus é? Jesus salva, Jesus liberta, Jesus cura, Jesus cura. É isso que Ele é isso que Ele faz. Ele é Deus, Ele tem o poder. Coloque a sua fé nele. Amém? Ele mudou a minha vida, Ele é real. Ele muda a vida das pessoas. Coloque a sua fé em Jesus. Coloque a sua fé em Jesus. Não perca a tua fé em Jesus. Não deixa, com que dúvidas entrem no teu coração, com que incredulidade entre dentro de você. Coloque a sua fé em Jesus. Totalmente. Coloque a sua fé nele. Ele não falha, Ele não erra. Com Ele você nunca se perde no caminho. Jesus, coloque a sua fé nele. Amém? Eu quero dar um testemunho aqui para você da Sandra. Olha o que ela escreveu. A paz, meu irmão Paulo teve leucemia em 2022 e com isso o coração dele funcionava apenas 18%. Sempre coloquei o nome dele nas campanhas e graças a Deus aumentou para 53%. Para a honra e glória do Senhor, o coração dele está evoluindo e ele está bem. Deus é fiel. Que Deus te abençoe, a ti e ao teu irmão, para você ver como Deus opera, como Deus transforma, muda realidades. Também recebi o testemunho da Maria do Socorro. Ela escreveu assim: eu quero testemunhar a cura de uma dor de cabeça que me acompanhou por muitos anos, sem encontrar remédios ou um diagnóstico que explicasse o motivo. Insisti em ouvir suas orações, sempre pedindo a Deus a cura, e há 2 semanas a dor desapareceu. Sinto raramente uma pontada, mas acredito que Deus completará a sua obra e eu estou curado em nome de Jesus. Glória a Deus, aquele que começou a boa obra vai terminar, Maria. E também recebi o testemunho da Leila
ela escreveu assim: glorifico a Deus pela sua vida e pela sua família. Conheci o Senhor através de um compartilhamento da minha irmã e desde então nunca mais parei de ouvir as suas orações. Deus mudou a minha vida e mudou a minha história. Quando o Senhor orou por causas na justiça, eu tinha algo para resolver que já fazia 23 anos que estava na justiça, e Deus concedeu o milagre. Mexeu nos papéis e tudo foi resolvido. O mais recente foi esse. Passei muito mal por dias, com muita dor, e tudo indicava pedra na vesícula. Comecei a orar e a clamar a Deus, ouvindo as orações, fiz vários exames, mas para a honra e glória do Senhor, a dor sumiu. Obrigado, Senhor, é uma bênção. Deus é fiel. Deus é fiel. Três testemunhos maravilhosos. Olha só, uma causa na justiça de 23 anos. Deus é maravilhoso. Nós vamos fazer algo nesse final de semana. Como eu vou encerrar esse propósito no domingo, e na segunda-feira eu vou começar o propósito Salmos 23, 12 promessas que há no Salmos 23. Nós vamos profetizar essas 12 promessas. Amém? Eu creio nisso. 12 promessas do Salmos 23. Vou começar na segunda por 10 dias, tá? Profetizando o Salmos 23, profetizando abundância aí sobre a tua vida. Mas nesse final de semana nós vamos fazer algo extraordinário aqui. O que nós vamos fazer? Nós vamos apresentar a Deus tudo aquilo que é causa na justiça, tudo aquilo que é documento que está travado. De repente você quer uma liberação para uma construção, ou você, está orando a Deus para que um papel saia, para você dar andamento a algum negócio. Enfim, nós vamos orar por papéis. Nesse final de semana, nós vamos apresentar na oração das 6 da manhã e das 18 horas tudo aquilo que está travado, certo? Tudo aquilo que está travado, tudo aquilo que está pendente, todo papel, todo documento que está pendente. Amanhã, 6 e 7 da manhã, nós vamos começar esse propósito. Vamos orar às 6 e às 18. Nesse final de semana, o nosso propósito especial é em favor disso. Amém? Todo final de semana eu estou fazendo alguns propósitos especiais aqui. E esse final de semana nós vamos orar pela liberação de papéis, pela liberação de documentos. Coloque a sua fé, não em mim, mas em Jesus e no poder que Ele tem de mexer as coisas, de movimentar as coisas. Você crê nisso? Declare: eu creio aqui nos comentários. Você que está entrando aqui nessa oração, deixa a tua curtida aqui, por gentileza, deixa aí o teu like. Amém? E se você não é inscrito no canal, inscreva-se agora e me ajude a compartilhar essa oração. Seja um canal de Deus agora. Pega o link dessa oração e mande para uma pessoa. Todos podem mandar para uma. E aqueles que podem mandar para 100, para 1000, para 2000, pega o link aí. Compartilha nesse grupo que você tem, nessa lista que você tem aí no seu WhatsApp. Manda para essas pessoas e desejar que Deus te abençoe. Amém? O Senhor está no controle de todas as coisas. Eu quero declarar o Salmo 112, que diz assim: louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. A sua semente será poderosa na terra. A geração dos retos será abençoada. Prosperidade e riquezas haverá na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Aos justos nasce luz, nas trevas ele é piedoso, misericordioso e justo. O homem bom se compadece e empresta, disporá suas coisas com juízo, porque nunca será abalado. O justo estará em memória eterna. Não temerá maus humores. O seu coração está firme, confiando no Senhor. O seu coração está bem confirmado. Ele não temerá, até que veja o seu desejo sobre os seus inimigos. Ele espalhou, deu aos necessitados. A sua justiça permanece para sempre e a sua força se exaltará em glória. O ímpio o verá e se entristecerá, rangerá os dentes e se consumirá. O desejo dos ímpios perecerá. Deus me deu uma palavra hoje para compartilhar com você. Eu quero que você preste bem atenção. Existe uma guerra, mas você não é vítima. Você é oposição. A Bíblia diz em Gênesis 3,15: porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus não disse que só haveria ataque. Ele disse que haveria oposição de dois lados. Ou seja, você não é apenas atacado, você também é ameaça. Aí você diz assim: como que eu sou ameaça? Para o inferno, para as trevas, você é ameaça. Quando você decide obedecer a Deus,
o inimigo se levanta, mas também começa a recuar. Por isso que a Bíblia diz assim, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. No princípio da Bíblia, em Gênesis 3, o Senhor diz, eu colocarei inimizade, ou seja, você entende que o inimigo, ele muitas vezes se levanta contra nós, mas o que Deus colocou na nossa vida incomoda o inimigo, frustra os planos do inimigo, desfaz as trevas. É por isso que você enfrenta algumas batalhas. Você enfrenta algumas batalhas porque o nosso adversário, ele sabe que se você continuar obedecendo a Deus, vivendo o teu propósito, você vai trazer um estrago nos planos dele. E você também vai ser uma bênção para a transformação da realidade da tua casa, para a realidade da tua família. Ou seja, quando caminhamos com Deus, quando caminhamos em obediência com Deus, nós nos tornamos oposição das trevas. Exatamente, você não é das trevas, você é da luz, você é de Jesus. É por isso que algumas pessoas olham muitas vezes para você com ódio, com raiva. A luta dela não é contra você. Ela pode até pensar que é contra você, mas na verdade você está lutando com trevas. Você não está lutando contra aquela pessoa. O apóstolo Paulo nos diz que a nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta é espiritual. Então, às vezes nós pensamos assim, puxa, por que eu estou sendo tão atacado? Porque você está incomodando as trevas. É por isso que nós temos que andar cada vez mais perto de Deus. Porque assim o inimigo não vai nos tocar e ao mesmo tempo nós vamos começar a desfazer os planos das trevas. Aí você diz assim, como assim se desfaz os planos das trevas? Quando você obedece a Deus, você pode romper com uma escassez na tua família. Ou seja, o inimigo, ele já tinha colocado a escassez, ele já tinha colocado a dificuldade, os bloqueios. Quando você anda com Deus e você é luz, você vai desfazendo aquela escassez. Você vai sendo um canal de bênção para aquela casa. Você vai sendo um canal de bênção para aquela família. O inimigo até tinha 2 ou 3 da tua família nas mãos dele. Mas existe uma promessa de Deus, que se você caminhar com Deus, toda a tua casa vai ser salva. Se você caminhar com Jesus Cristo, toda a tua família vai ser impactada, vai conhecer a Deus. Eu ouvi o testemunho de uma mulher que sempre orava pelos filhos e pelo marido. O marido saía para trair ela e ela ficava em oração. Ela ficava em oração, orando pelo marido, orando pelos filhos. E muitas vezes os filhos, olhavam para ela e diziam, mãe, por que você ora tanto? Olha o que o pai faz para você. E ela continuava orando, ela não dava ouvidos, até que Deus converteu o marido e converteu todos os filhos dela. Deixa eu dizer uma coisa para você, não há trevas que resista o poder da oração. A oração, ela tem o poder de mudar completamente o jogo. Ela tem o poder de mudar a história. Ela tem o poder de mudar o modo de vida que você tem tido. Então não desista de orar pela tua casa. Não desista de orar pela tua família. Você é luz. Você é luz. E como você é luz de andar com Deus, você vai desfazer as trevas. Você vai desfazer aquele ciclo de maldição. É você que vai desfazer aquele ciclo de dor, aquele ciclo de doença, aquele ciclo de escassez. Através de você, Deus vai operar em toda a tua casa. Existe um perigo que nós temos que ter um grande cuidado. Como andamos na luz, e a nossa luz é estarmos em Jesus, é estarmos na palavra, o perigo é esquecer o que Deus disse. Como assim esquecer o que Deus disse? A Bíblia diz no Salmo 139, verso 14, eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Disso tenho certeza. Você começa o caminho cheio de fé, mas no meio do processo vem a dor, vem a dúvida, vem a vergonha do passado e o inimigo tenta te convencer que você não é quem Deus disse. E isso, de alguma maneira, é uma tentativa do inimigo de
fazer você esquecer do que Deus falou para você. Eu venho aqui hoje para lhe lembrar do que Deus disse para você. Deus disse que tinha um grande plano na tua vida. Deus disse para você que iria salvar toda a tua casa. Deus disse para você, e está lá no Salmo 112 que nós estamos declarando, que prosperidade e riqueza há na casa do justo. Ou seja, tem muita palavra que você não pode esquecer. Então, não deixe o inimigo, tirar os teus olhos do que Deus disse. Deus disse que você vai vencer. Deus disse, já está decretado no mundo espiritual que você vai vencer. Mas o que o inimigo tenta fazer? Ele tenta tirar os teus olhos do que Deus disse. Ele tenta tirar os teus olhos da profecia que você recebeu. Ele tenta tirar os teus olhos das promessas que Deus te deu. Talvez Deus tenha te dado um sonho lindo de algo que está para acontecer ou de algo que vai acontecer. E o inimigo está dizendo para você que isso não vai acontecer, que isso foi coisa da sua cabeça, que aquela profecia foi coisa do homem. Mas deixa eu dizer para você, tem poder numa palavra profética. Eu não sei, as pessoas às vezes fantasiam a palavra profética. Elas pensam que tem que ser uma coisa fantasiosa, tem que ser uma coisa assim de outro mundo. Mas se você lê na Bíblia, todas as palavras proféticas que homens e mulheres receberam foram palavras de que algo novo iria acontecer, foram palavras de que Deus iria prosperar, que Deus iria mudar a sorte. E as pessoas às vezes ficam esperando algo, galáctico, algo de outro mundo. Mas quando uma palavra profética é liberada, às vezes eu estou numa reunião e Deus manda dizer, olha, um tempo novo, uma estação nova está vindo sobre a vida do fulano de tal, ou sobre você que está aqui me olhando. A pessoa pode pensar assim, puxa, eu pensei numa palavra mais elaborada, uma palavra mais bonita, mas aquela palavra, ela é bonita porque ela carrega poder. Ela carrega o poder de Deus para transformar a realidade. Ela carrega uma estação com ela, ela carrega uma vitória com ela. É que nem a palavra não temas. Pode parecer uma palavra de motivação, mas a palavra não temas é eu estou te cuidando, não temas, eu vou prover, não temas, eu vou fazer algo grande, não temas, meu exército está contigo, não temas, eu vou te dar força, não temas, eu sou teu escudo, eu sou tua fortaleza. Ou seja, não é uma palavra simples, por trás tem todo um conteúdo. Por trás tem um poder, por trás tem um sobrenatural, por trás tem um agir do Espírito Santo. Por isso eu quero declarar sobre a tua vida, em nome de Jesus. Escuta isso, escuta. Em nome de Jesus, essa palavra é para você. Não tira teus olhos do que Deus disse. Não tira teus olhos do que Deus disse. Hoje Deus está dizendo para você, vou cumprir tudo aquilo que eu tenho para a tua vida. Você ainda é escolhido, você é chamado, e você ainda é capaz, porque o Senhor é quem te capacita. Você crê nessa palavra? Eu quero agora orar por você, em nome de Jesus. Quero pedir a cada pessoa que está aqui, deixa sua curtida aqui na oração, teu like aí. Isso ajuda muito, viu? Para que o YouTube mande para outras pessoas. Eu quero também pedir a sua gentileza para você compartilhar essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Quero agradecer quem usa o Superchat, que está apoiando o canal. Quero agradecer quem é membro do canal, que também está apoiando aqui, e quem é aluno da nossa academia, a Academia aqui no Global. Inclusive, na próxima semana, nós vamos começar um módulo novo dentro da academia. Nós vamos falar sobre sonhos e códigos nos sonhos. O que Deus está falando com você? O que Deus está te anunciando através dos sonhos? Nós vamos falar sobre isso. Você que é meu aluno na academia, começa na terça-feira às 7 horas da manhã, dentro da academia aqui no Global. Eu convido você a se tornar nosso aluno, a caminhar junto com a gente. Milhares de pessoas no Brasil, fora do Brasil, estão nessa escola online, aprendendo a ouvir a Deus, aprendendo a discernir mais de Deus. Eu convido você a se tornar nosso aluno na academia aqui no Global. Vem se tornar nosso aluno nessa escola online. Também, dentro dessa academia, temos curso de teologia, temos outros módulos. Minha esposa fez um módulo agora incrível dentro da academia. Eu não sei se já foi liberado ou vai ser liberado, mas eu convido você a conhecer a academia aqui no Global. Também quero falar rapidamente, esse aqui é o meu livro Sonhos. Eu acredito que Deus fala conosco também através dos sonhos. Esse livro aqui vai te ajudar, vai te dar uma visão, um pouco mais apurada sobre como que Deus fala também através dos sonhos. Você pode adquirir lá no nosso site www.vinicius17.com.br. E neste domingo eu estarei ministrando em Alphaville, Barueri, na Avenida Aruanã, número 120. Você é nosso convidado.
de estar junto conosco. É a igreja que eu congrego, não sou o pastor titular dessa igreja, mas eu ajudo nessa igreja. Eu sou uma coluna também nessa igreja, eu ajudo, certo? E eu convido você, eu vou estar ministrando nesse domingo, vai ser extraordinário, vai ser especial. Vamos orar? Permita-me orar por você e não esquece, nesse final de semana, sábado e domingo, traz os papéis aqui, nós vamos apresentar todos os papéis, documentos, coisas que você está buscando para que haja uma liberação, seja num processo, seja numa liberação, numa licença que você está buscando, ou até mesmo um negócio, sabe, que está pendente, você precisa de uma liberação de um papel para dar andamento nisso. Coloca aqui nos comentários, certo? Vem orar conosco em nome de Jesus, porque Deus pode tudo. Eu quero convidar você a orar por uma liberação especial nesse final de semana. Nós vamos orar por liberações especiais. Eu não sei qual que é o teu desafio, qual que é a tua necessidade, nós vamos orar por uma liberação. Quantos de vocês precisam de uma liberação especial aí? Escreve aqui nos comentários, eu preciso. E o altar tem resposta. Amém? Vamos orar? Deixa eu orar por você e te abençoar. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, visita a vida de cada pessoa que está agora orando junto comigo. Meu Deus, toque-os com o teu poder. Jesus, não há limites para o teu agir, não há limites para o teu operar. Que a luz de Jesus Cristo agora desfaça as trevas, que a luz de Jesus Cristo quebre as correntes espirituais, os bloqueios. Em o nome de Jesus, que vidas sejam libertas agora, que o poder de Deus toque pessoas, que o poder de Deus mude a história, a realidade de pessoas. Senhor, toque-os agora com o teu poder. Eu oro para que todo aquele que está doente, que seja curado. Pessoas que estão com problemas no ouvido, pessoas que estão com zumbido no ouvido, pessoas, Pai, que têm problemas na coluna, nos rins, no fígado, no pâncreas. Eu oro por cura total e completa. Pessoas que estão em tratamento para o câncer, o tratamento, Senhor, de outros tipos de enfermidades, ou até mesmo para pessoas que passaram por uma cirurgia, que precisam de uma recuperação. Nós oramos agora por um milagre de Deus. No nome de Jesus Cristo, eu oro por um milagre. Jesus, toque-os com o teu poder agora. Jesus, toque-os com o teu poder. Tira dessa pessoa, Pai, essa angústia que ela está. Tira dela essa ansiedade, tira dela essa tristeza, tira dela esse abatimento, essa confusão. Eu oro, Senhor, para que ela seja livre e nós cremos, Jesus, em tudo que Tu disse. Nós cremos que toda a nossa casa vai ser salva. Nós cremos que o Senhor está trabalhando na nossa vida, que o Senhor tem coisas maiores preparadas para nós, que somos prósperos, que somos abençoados, que somos vitoriosos por meio de Jesus Cristo e que principalmente temos o nosso nome escrito no livro da vida. Jesus, Tu és o Senhor da nossa vida, Tu és o Senhor da nossa casa. Libera do Teu poder, Pai, e que haja arrependimento também aqui, Senhor. Sim, que nessa oração haja arrependimento. Aquele pai que está longe do Senhor, que se volte para Ti. Aquele que está em pecado, que diga não mais ao pecado e que firme uma aliança com Jesus, firme uma aliança com a palavra de Deus. E eu quero já declarar, a vida dele, a vida dela nunca mais será a mesma. Senhor, Tu escuta orações. Tem pessoas aqui com orações distintas. Tem pessoas aqui que estão clamando por coisas muito específicas, meu Pai. Toca com o Teu poder, Jesus. Toca com o Teu poder. Amém e amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Que o Senhor te proteja, que o Senhor te guarde, que o Senhor te livre de todo mal. Eu te aguardo amanhã, às 6 e 7 da manhã. Está precisando de uma liberação especial? Vem orar comigo amanhã. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde. Até mais.